São exatamente 20 horas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Sou agradecido pela presença de todos vocês. Muito obrigado, Marçal. Muito obrigado, Rosa Vituso. E vamos lá. O tema de hoje é: oportunize-se e faça acontecer. Como é que você reage no dia a dia? Você é uma pessoa que onde vê um obstáculo e para? Ou, diante do obstáculo, você vê o término de um percurso, de uma viagem, de um trabalho? Ou então, diante de um obstáculo, você vê como uma oportunidade, como uma chance de crescer, de se desenvolver, de se aprimorar, de buscar continuamente a sua melhoria? Qual é predominantemente a sua postura hoje? Você é uma pessoa onde você para diante de um obstáculo, ou alguém que vê no obstáculo o término de um trabalho, de um projeto, de um percurso, de uma viagem, ou aquele que pega a oportunidade, o desafio e o transforma em crescimento, em desenvolvimento? Responda para você, sem mimimi e sem se auto-sabotar. Qual é a sua tendência? Se você é do primeiro time, onde você vê em tudo obstáculo, ou se você, diante do obstáculo, vê um fim, você pode decidir, a partir de agora, se desejar, alterar este comportamento. Isso é um comportamento, isto são hábitos que nós fomos adquirindo lá na nossa infância, lá na nossa casa, nos primeiros anos de vida, com os nossos pais, nossos familiares e amigos próximos, onde uns eram mais comunicativos, mais extrovertidos, mais presentes, mais de tomar iniciativa, de fazer acontecer, e outros eram mais lentos, mais tímidos, mais introvertidos, de esperar ser demandado, de esperar ser acionado para poder fazer acontecer. A partir daí, eu fui criando um modus operandi na minha vida. Então, eu sempre tomava iniciativa. Eu precisava ser demandado. Minha mãe dizia, poxa, você é diferente, a gente tem que falar 10 vezes para você. Ou não, você era daquele que você já resolvia, já logo cedo já pulava da cama, já arrumava o seu material para ir para a escola e já nunca chegava atrasado, ou é daqueles que estava sempre arrumando justificativa, sempre arrumando desculpas, e quando você chegava na escola, a professora dizia, Paulino, chegou mais uma vez atrasado, hein? E aí você baixava a cabeça, começava a ficar acanhado, tímido, e durante a aula, você era aquele aluno que o professor fazia pergunta e você logo levantava a mão? Ô, professor, eu sei. Ou você dizia, ou você era daqueles alunos que o professor precisava falar, Paulino, vamos, agora nós queremos ouvir você. Qual é a sua posição? Ah, professora. Ah, tá bom, tá certo. E eu continuava com este hábito, com este comportamento, e fui para a minha vida, para a adolescência, repetindo, reforçando ou alterando. Em qualquer momento da vida eu posso alterar. De repente eu posso ter encontrado um professor que me estimulou, que me puxou para fazer este caminho, e eu
simplesmente acionei, aproveitei essa jornada e fui embora, ou não. Hoje, eu, com 72 anos, eu sou uma pessoa proativa ou reativa. O que quer dizer isso? Uma pessoa que tem seus objetivos e que já logo cedo se organiza e toma a iniciativa e sai e se oportuniza para fazer acontecer o que precisa ser feito naquele dia, naquele período, naquela hora. Ou eu, hoje, com 72 anos, sou aquela pessoa que fico aguardando, que fico esperando, que fico reativo. Só quando surge a situação é que eu vou fazer alguma coisa. Só quando eu sou demandado é que eu vou agir. O fantástico é que qualquer que seja a sua posição hoje, se você quiser, você pode escolher aprimorar. Se você já é uma pessoa que se oportuniza, se você já é uma pessoa proativa, mas se você é uma pessoa reativa, se você é uma pessoa que precisa ser demandada e quiser alterar a partir de agora, é sobre isso que nós vamos avançar agora. Muito bem. Nós todos, diante dos nossos dia a dia, nós vamos criando situações. Eu posso exatamente criar uma situação de dificuldade, aí vai implicar em dor, que vai implicar em temor de mudança e vai me deixar insatisfeito, que é um círculo vicioso que eu posso ter desenvolvido. Ou então, diante daquela situação, eu pego como desafio, crio uma oportunidade, transformo num belo desafio, vou para o aprendizado, vou para a transformação e crio o círculo virtuoso da melhoria contínua. Qual é a minha? Desde logo cedo, quando você acorda para tomar o café ou para organizar o café para os seus familiares, você cria dificuldades ou você gera oportunidades? Qual é a tua tendência? Comece a se analisar. Comece. Porque tem pessoas que logo cedo já começam a acordar, criando dificuldades, criando os problemas, criando encrencas o tempo todo. E se eu tiver um filho com essas características, eu preciso ajudá-lo devagar, eu preciso auxiliá-lo, eu preciso estar atento para que ele não entre nesse círculo vicioso. E eu vou orientando para que ele caminhe para o círculo virtuoso. Mas muitas vezes eu, Paulino, com 72 anos, sou uma pessoa que passo para os meus filhos este círculo vicioso. E eles vão copiar, eles vão imitar. E muitas vezes é a minha esposa, que também tem este comportamento, ou de gerar dificuldades nas situações, ou de gerar oportunidades. Esteja atento, agora. Comece a pensar e comece a mudar a partir de agora. Tudo isso que nós estamos falando, em termos de saúde mental, seja bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo, Estela. Tudo isso que nós estamos falando é algo que é possível a partir de agora, quando eu tomo consciência e quando eu decido que eu quero ser uma pessoa melhor para mim. Eu tenho que aprender que competição só tem sentido quando eu fizer competição comigo mesmo. Porque com o outro não tem sentido nenhum. Somos todos diferentes, estamos em níveis diferentes, conhecimentos diferentes. Não tem mérito nenhum. Agora, eu competir comigo,
comigo mesmo, para que eu seja hoje melhor do que fui ontem e que eu seja amanhã melhor do que eu fui hoje? Sim, eu estou sendo proativo. Eu tenho que alterar o meu mapa mental. Ninguém faz isso por mim. Não tem medicamento para fazer isso. Quando você vai ao médico e você chega lá na saúde física, você está com diabetes, ele te dá uma metformina te dá uma grifagem e vai te ajudar muito, junto com outros protocolos que você precisa exercer. Mas na saúde mental, basicamente, é igualzinho. Então, se eu realmente sou uma pessoa reativa, eu preciso ajeitar minha cabeça através do medicamento dos diálogos internos e fazer as transformações para que eu seja uma pessoa melhor. Senão eu vou ficar só vitimizando e reclamando. Só eu posso alterar isso. Só eu posso me autoqualificar. Só eu posso sair de uma pessoa que tem o hábito de criar dificuldades, e tem pessoas que criam dificuldades até com a sombra e não se dão conta. E cria uma relação dentro de casa horrível, cruel. Por quê? Porque cria uma simbiose. Então, aquela sempre cria dificuldade e tem os outros que não aguentam e que vão rebatendo e cria aquele clima negativo, vai gerando aquela egrégora negativo dentro de casa. Por quê? Porque eu não desenvolvi o hábito de me oportunizar, de fazer melhorias, de ser proativo, de focar naquilo que eu quero, de organizar o meu dia, de ver o que é prioritário para mim. E aí sim, então eu penso, eu sinto, então eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo entusiasmo, eu estou contente. E aí eu vou agir. Por conseguinte, eu vou ter resultados de excelência. Agora, se eu estou criando dificuldades, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou mal comigo, eu nem vou agir. E se agir, vou ter resultados ruins. Isso é um processo que eu preciso tornar isso claro. Então, tem muitas pessoas, e eu atendo muito no consultório e agora online, pessoas que já trazem esse círculo vicioso tão marcante e que o primeiro passo a fazer é elas começarem a se amarem, a se descobrirem e que elas podem mexer isso alterando o comportamento. É simples, é simples. Primeiro elas precisam se amar porque elas não se amam. Elas não perceberam que elas não se amam, que não têm amor próprio. Elas não têm autoestima. Então elas não se alimentam, pelo contrário, elas aprenderam a brigar e apanhar, e se alimentam desta situação que nós precisamos ajudar. Se por acaso, lá na minha casa eu tenho um irmão, algum parente, um filho, ou é a minha esposa, ou o meu esposo, e eu vou ter que procurar começar a ajustar, mudar isso, senão nós vamos ficar assim até que a morte nos separe. Nós não precisamos pagar este preço. Nós podemos melhorar a partir de hoje. Certo? É beleza esse processo. Então, nós criamos todas as nossas situações, vivemos o dia a dia em função delas, e se eu quiser criar, e é isso que eu estou propondo a você, criar situações para que eu me oportunize, eu vou começar ousando, criando, gerando alternativas para aquela situação que se apresente. E não, tá difícil? Não, isso não tem jeito. Tem jeito, sim. Se não tem jeito nesse momento, deixe em gestação. Para você ir pensando e pensando, de repente você vai ter um insight. E aí você consegue encontrar soluções. Crie, inova, decida, faça-se presente aonde você for. Aceite-se como a pessoa mais importante do universo. Por quê? Porque aí sim você vai poder dar mais amor para os teus filhos, para a tua esposa,
para os seus amigos. Por quê? Porque a gente só dá o que tem. Se eu não tenho amor próprio, como é que é? Então eu vou estar destilando o tempo todo raiva, o tempo todo eu estou ruim, o tempo todo eu estou mal-humorado, o tempo todo eu estou criando ou buscando problemas. Por quê? Porque sem saber, sem perceber, eu me alimento deles. Por quê? Porque eles me levam à situação de vítima. Eu não mereço fazer isso por mim, para mim, mas eu posso ajudar os meus alunos, posso ajudar as pessoas. Sim, é importante. E quanto mais eu vou ocupando esse espaço, eu começo a ser reconhecido e aí eu começo a ter autoridade naquele assunto. É esse o foco de você se oportunizar. E oportunizar é diferente de simplesmente ficar aguardando oportunidade. Na minha época, lá em 1970, quando eu tinha 20 anos, o paradigma era isso. Olha, então você estuda, você se prepara para quando a oportunidade chegar. Mas existia uma demanda maior do que a oferta, né? Aliás, existia uma oferta de trabalho maior do que a demanda naquela época. Então, esse paradigma dava para ser suportável. Hoje não. Hoje nós temos uma oferta de mão de obra muito grande e uma demanda que não corresponde. Então não dá mais para você ficar como antigamente, esperando a oportunidade surgir. Você tem que criar a oportunidade. Isto é que é oportunize-se. É você que tem que ir buscar o espaço que você almeja, se oferecendo, apresentando a sua expertise, conversando, fazendo network, fazendo, né, esse contato com A, com B, indo nas empresas, fazendo tudo o que é possível, fazendo o seu marketing pessoal e profissional em função dos teus resultados. Isto é que é oportunize-se. Crie o teu espaço. Eu te digo, como é que você chega nos lugares? Como é que você se apresenta? Sempre bem trajado, penteado, barba parada, com sorrisos. Boa noite, tudo bem? Com alegria. Escrito aqui na sua testa o quê? Eu estou de bem com a vida. Ou, bom dia, boa noite, tudo bem? Tá bom, tá bem. Tá. E aí, como é que foi teu dia? Foi difícil, tá? Olha como é diferente. Só no primeiro contato, uma boa noite e 2, 3 minutos de conversa, eu já consigo identificar se essa é uma pessoa que está lá naquele círculo vicioso de dificuldades ou se ela está no círculo virtuoso de oportunidades. É você, só você é capaz de gerar as oportunidades que você precisa. Por quê? Porque elas estão interlaçadas, interligadas, conectadas com os seus objetivos, com os seus propósitos, com os seus sonhos. Mas se você não tem problema, comece a ter a partir de agora. Busque. Quais são teus propósitos? Ah, eu me realizo no meu filho. Não, não tem nada que se realizar no teu filho. Você tem vida própria, se realiza por você. Ajude sim o seu filho a se realizar. Sabe? Tem muitas pessoas que estão delargando a vida para o outro. Não pode, não deve. Ninguém merece fazer isso contra si. Pelo contrário, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar e eu tenho que me oportunizar. Onde você chegar, você chega com otimismo, você chega com entusiasmo, você ocupe o seu espaço, você pegue a sua presença. Você faça de forma a obter autoridade. Mas você tem que falar, você tem que se expor, você tem que conversar. Senão, como é que você vai conseguir autoridade? Como é que as pessoas vão querer o seu trabalho?
Então, oportunizar é exatamente algo que eu preciso treinar o tempo todo. Para de ficar com mimimi e com desculpa. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Até hoje, tudo que você sabe, você não sabia ontem. Por que você soube hoje? De tanto alguém, né, te, te ajudar, te orientar e ser firme, você acabou aprendendo. E assim vale para tudo. É que eu vou abdicando, é que eu vou me acomodando, é que eu vou me autossabotando, é que eu vou me judiando, é que eu vou me vitimizando. E aí eu me paraliso e não me oportunizo. Não posso fazer isso contra mim. Não é justo, não é correto. Eu não posso. Eu não posso fazer exatamente isso dessa forma. Então, onde você chegar, quer numa reunião, quer no trabalho, quer para jogar futebol, quer para uma dança, um show, chega com presença, chega com olhar no horizontal, nada de olhar para baixo, com ar de submissão, nada de olhar para cima, com ar de arrogância, mas na horizontal, seja você, sem medo, como você é. Tem pessoas que sabem mais do que você, tem outras que sabem menos. Mas ninguém é mais do que você, a não ser você, que coloca isso na sua cabeça e acha que o outro é mais e melhor que você. Não é. Não é. Isso é uma crença que a gente vem trazendo lá de trás. Busque o teu espaço, busque fazer aquilo que você merece fazer. Deixa eu ver as horas, meu Pai do céu. Siga fazendo a sua jornada. Menino, tem tanta coisa para falar e eu me empolgo, então vamos lá. Vamos embora, vamos para frente. Uma outra dica fundamental para você se oportunizar. Pergunte, pergunte, pergunte. Ah, eu sou tímido, não sei. Para disso, larga de usar esse rótulo. Então, você não sabe perguntar? Como não? Comece a perguntar. Ah, eu nunca perguntei. Comece agora a perguntar. Por quê? É importantíssimo, porque se você não pergunta e se você não participa, você já tem 100% de não, de negativo. Isto é, você já está realmente sem resultado. Agora, quando você pergunta, você tem 50% de chance de sim. Pergunte o tempo todo. Quantas e quantas pessoas eu já atendi na terapia que as pessoas elas só precisam parece, serem instigadas para responder. Ah, eu não vou perguntar, não. Eu tenho receio. Eu, no fundo, é vergonha. Ou eu, de repente, a pessoa pode não gostar. Ou medo. Para, as duas coisas que atravancam o oportunizar-se é o medo e a vergonha. Larga isso de lado, vá com medo. E não precisa ter vergonha de perguntar. Isso foi criado lá para trás. Você pergunta, se a pessoa disser não, não. Se ela disser sim, poxa, você conseguiu? Mas nós vamos abdicando ao longo da vida. Quando eu comecei a desenvolver isso, que eu também tive um período muito de acanhado, muito, né, de não expor muito, porque o fato de nascer numa cidade do interior, de repente, com 26 anos eu vim para Brasília, foi uma grande mudança. Por mais que eu quisesse, eu era o simonense de uma cidade pequenininha e que de repente eu estava na capital e eu estava trabalhando numa grande organização e isso me intimidava, me intimidava. Eu ficava retraído, de repente era muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu fui vendo e eu aprendi, comecei a fazer curso para cá, para lá, e num desses cursos eu achei fantástico, e eu repito sempre que eu posso, o professor exatamente dizia isso, pergunte, pergunte, pergunte sempre, nunca deixe de perguntar, não perca a oportunidade, por quê? Porque se você não pergunta, você já tem certeza de que não vai conseguir nada. Agora, se você pergunta, você já tem 50%. E você pergunta e a pessoa diz, mas assim não dá. Você vai ver como é que dá e vai começar a negociar. É isso que é oportunizar-se. É você fazer acontecer.
Ninguém vai fazer para você. Para de reclamar, a vida está difícil no mundo todo. Agora, olha para ela e fala, a vida é essa que eu tenho, e graças a Deus, começando logo pela gratidão, e eu vou fazê-la da melhor forma possível. E para de reclamar logo no negativo. A vida é a vida que eu tenho, que Deus me deu. Agora, eu posso melhorá-la. É só eu não ficar. Que uma dica muito grande, é só para eu, nem vou usar bastante para ver se vocês guardam, é só eu não praticar o TBC. Olha, o que é o TBC? TBC é um grito de guerra. É um grito de guerra para quem ainda não se oportunizou. É tire a bunda da cadeira. Isso é TBC. Tire a bunda da cadeira e oportunize-se. Faça acontecer, mova-se, seja ousado, seja atrevido, seja criativo, supere-se, vá além. Ninguém vai fazer por você. Por quê? Porque cada um tem que cuidar da sua história. Você nasceu para viver uma vida grandiosa e com grandes feitos. Mas você tem que buscar grandes feitos e não se contentar com migalhas e ficar reclamando de que nada vem. Não vai vir, tem que trabalhar, tem que se mexer, tem que se oportunizar. E oportunizar é criar um espaço. É tirar o espaço, é aplicar TBC, adoro isso. Tire a bunda da cadeira. É fantástico, é um grito de guerra para quando você estiver acomodado. Para quando você começar a criar problemas e dificuldades, você realmente fazer o TBC. Pega a energia e vai embora. Aqui o Gabriel dizendo, me identifiquei em vários pontos. Show, que maravilha. A Casa de Saberes, minha amiga Tiziana, maravilha. Arrobase, infelizmente minha internet está péssima, cortando a fala do professor. Mas depois, quem tiver dificuldade e quiser e gostar do vídeo, eu mando, depois que ele for editado, 1 ou 2 dias eu mando, ele fica no Instagram e ele vai para o YouTube e eu também mando para as pessoas. Então, é exatamente este processo que eu tenho que fazer continuamente comigo. Certo? Isso é se oportunizar. A vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e coragem para oportunizar-se. Olha que fantástico isso. A vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades. E você vai ser atrevido, você vai oportunizar-se, você vai ter coragem para fazer acontecer. Essa é a receita, essa é a dica, isso é fantástico. Por isso, eu tenho que ser cada vez mais proativo. E ao ser proativo, eu tomo iniciativa. Quando eu tomo iniciativa, o que é tomar iniciativa? É exatamente mover-se, fazer, buscar aquilo que diz respeito aos seus propósitos, aos seus objetivos, às suas metas. Isso é que é tomar iniciativa. Muitas vezes eu não tomo iniciativa porque eu não tenho propósito, eu não tenho meta, eu não tenho sonhos, eu estou aqui deixando a vida me levar para o que der e vier. Aí é complicado. Aí fica difícil. Então não dá mesmo para você tomar iniciativa, porque você vai ter que esperar a passar as 24 horas daquele dia. Deus, justo como é, deu para cada um 24 horas. O que é que você faz com as suas 24 horas? O que é que a Maria faz com as 24 horas? O que é que eu faço com as minhas 24 horas? É a grande diferença de cada um de todos nós. E é justo. Porque se eu ficar à toa, eu vou receber nada. E se eu ralar, trabalhar, for lá e trabalhar com dignidade, eu vou receber. Perfeito. Então, tomar iniciativa é fundamental. Por quê? Porque aí eu começo a desenvolver, mas eu vou desenvolver em função dos meus propósitos, em função de onde eu quero chegar.
E aí sim eu vou ter a acabativa. Porque não basta só se oportunizar, é preciso desenvolver e é preciso concluir, que é onde eu fecho os resultados, que é onde eu dou sequência nessa caminhada. Isso é vital. Então, ser proativo é exatamente isso. É tomar iniciativa, desenvolver o que precisa ser desenvolvido, em função dos seus propósitos, metas, sonhos, objetivos. Se você não tem, busque ajuda ou comece. Já tem algumas lives aí que eu já expliquei como é que faz para você conseguir os seus propósitos. E comece. O que você tem? Hoje é o último dia, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Então vamos viver esse período da melhor forma possível. É para isso que servem essas lives, para refletir, para levar a cada um pensar diferente, um olhar diferente, uma visão diferente. Ok? Então vamos lá. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado, oportunizar-se é focar nos assuntos de meu interesse, alicerçados nos meus propósitos, no meu conhecimento, nos meus resultados. É diferente de intromissão, de invasão de privacidade. Quando você invade a privacidade do outro e começa a emitir comentários, dar sua posição, somente se você for acionado. Então, tomar iniciativa dentro da vida do outro, isso não é oportunizar-se. É invasão de privacidade, é intromissão. Vocês têm que oportunizar-se, sim, em relação aos seus objetivos, em relação aos seus propósitos, àquilo que você deseja atingir. Mas tem pessoas que fazem exatamente, eu tomei a iniciativa e já fui logo dizendo para ela, se eu fosse você, eu não faria isso. Ó, que erro mais grave. Primeiro, eu não sou você. Segundo, quem é você para, diante de um relato, já dar posições assertivas? Se eu, com 72 anos, até hoje eu não sei. Muitas vezes, porque eu faço ou fiz determinadas coisas, como é que, diante de uma interpretação, ou de ouvir o que o outro falou, ou de uma fofoca, eu me atrever a fazer uma invasão de privacidade? Cuide da tua vida. TDC, vá buscar, sim. Tire a bunda da cadeira e vá buscar coisas que dizem respeito a você, ao seu propósito. Isso é oportunizar-se. Para de ficar vitimando. A vítima põe a bunda no sofá, põe a bunda na cadeira e fica lá, ai, a vida é tão difícil. E pega o celular, ai, como é complicado mesmo. Olha, gente, eu já tentei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, eu sei que é difícil, mas se eu for ficar lamentando, eu vou ter que ficar 24 horas em cada dia e não vai adiantar nada. Eu preciso mudar este círculo vicioso de dificuldades e criar oportunidades. Eu tenho que bater de porta em porta. Eu tenho que ver o que é que eu posso fazer para alterar esse modus operandi. Isso que é oportunizar-se. Eu despertar para isso. E eu ajudar os meus filhos, eu ajudar os meus familiares, os meus parentes, os meus amigos, os meus alunos. E não reforçar essa conduta de vitimização, de que você é tímido. Não tem nada. Tá, então vamos lá, vamos trabalhar para ver como é que nós vamos corrigir isso, como é que nós vamos dar oportunidade para essas pessoas, ajudá-las, dar a mão. Isso sim é oportunizar-se para fazer acontecer. Confesso, gente, que nós já estamos há 40 minutos e eu preparei tanta coisa, eu quero falar tanto, e aí eu me empolgo, mas vamos embora. Assim é a vida e que bom. Então, como é que eu posso ter cada vez mais iniciativa? Isto é, me oportunizar-se. Sendo proativo, eliminando a minha postura reativa. O que é postura reativa? Só fazer quando demandado, só fazer quando já está pegando fogo, só tomar atitude quando a água bateu na bunda. Não, é se mexer, tomar atitude antes. Priorizar suas ações. Priorize você. Gere alternativas o tempo todo, a mente é para isso. Nós só usamos 10% dela no... Olha, quando usamos, crie soluções o tempo todo. Não crie dependência de ninguém. Não crie, peça sem ajuda. Mas vá buscando soluções para a sua situação. Você pode, você merece, você é capaz. Você tem aqui dentro todas as respostas para todas as perguntas. Ninguém vai poder fazer e responder para você. Eu, terapeuta, só ajudo o meu paciente a gerar respostas,
e auxiliá-lo a escolher a melhor alternativa que ele deseja para tocar o seu processo. Tenha em mente e faça aliança com desafios. Desafios é um trampolim para o sucesso. Não tenha medo de desafios. Desafios, tem gente, eu nunca fiz isso. Tudo bem, você só faz hoje as coisas que você faz, porque antes você também não sabia e encarou o desafio e foi lá e fez. E fazou e fez maravilha. Todo aprendizado começa nesse desafio. Eu amo desafios. Eu só me desenvolvo, eu só cresço com desafios. Então, faça aliança com desafios e busque aí sim resultados de excelência. Faça acontecer, que é consequência. Então, fazer acontecer quando você se oportuniza, quando você toma iniciativa, quando você gera estratégias para fazer acontecer, o resultado vem como excelência. E se não foi como você quer, você refaça e vá repetindo até acertar, até conseguir. Pronto. Sem medo, certo? Quero passar para as perguntas. Ouse passar pela primeira porta, pois ela te leva à segunda e a outras mais, sabe? Mova-se, não fica na inércia, não fica na acomodação, não fica lamentando, não fique se vitimizando. Crie na sua mente, eu tenho um potencial ilimitado, eu posso ser uma pessoa melhor cada dia mais para mim. Vá buscar conhecimento, vá leitura, pega livros, pega na internet, lê artigos, aquilo que você sente que você precisa aprimorar para começar a obter resultados. Resultados é exatamente consequência de todo este processo de se oportunizar. Faça também modelagem. O que é modelagem? É você se espelhar em pessoas que você vê que são pessoas de sucesso, que são pessoas que tomam iniciativa. E elas não têm medo. Não, tem medo sim. Todos nós temos medo do novo. Mas mesmo com medo elas vão. Mas elas não parece que não têm vergonha. Tem vergonha sim também. Tem os seus receios. Mas mesmo com vergonha elas vão. Então, a partir de agora, o que mais entrava esse oportunizar-se é o medo e a vergonha. Então, mesmo com medo e vergonha, comece aí, vá administrando. E pergunte. Então, vamos lá. Nós estamos já prestes a fechar aqui o nosso assunto. Eu gostaria de estar com muito mais tempo ainda. Estamos falando bastante. A Alessandra, excelente falas. Tire a bunda da cadeira, oportunize-se, foque na solução, desafie-se. Isso mesmo, Alessandra. É essa mexida que eu tenho que fazer comigo, para mim. E eu tenho que ajudar os outros que estão na minha casa, também no TBC direto. Sabe? Principalmente, quanto mais confortável o sofá, quanto mais confortável a cadeira, mais a tendência do TBC. Sabe? Então, é mexer-se, é buscar, é eu ter que fazer aquilo que eu realmente almejo. Certo? Lembrando que você sempre vai pagar um preço. Você vai pagar um preço por ficar inerte, por não fazer nada, ou por fazer. Então, por ficar inerte, por não fazer nada, você não vai ter resultados. Agora, por fazer, você vai ter. E você vai investir para ter excelência de resultados. Portanto, vai embora. Deixa-se. Nós estamos, então, fechando aqui o nosso bate-papo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Ao invés de você ficar arrumando desculpas, gastando energia e tempo em arrumar culpados ou justificativas pela vida difícil que você vive, fica lamentando, se vitimizando, ame-se, entusiasme-se, tire a bunda da cadeira, acredite em você e vá com entusiasmo buscar as suas oportunidades. Elas não vão vir bater na sua casa. Mexa-se,
mova-se e vai, como consequência, colher os melhores resultados na sua vida. Ok? Muito bem. Desejo, finalizando, que você, toda manhã, ao acordar, depois de agradecer a Deus por mais um dia de vida, depois de você orar, conversar com o Pai Todo-Poderoso, aceite-se quem você é, automotive-se, eleve sua autoestima, acredite na sua capacidade, no seu potencial ilimitado, que você é competente, que você vai perguntar. E você vai agir, vai fazer acontecer e obter os resultados de excelência. E à noite você avalia e vê o que é que você precisa melhorar para o dia seguinte. Tudo isso você vai adquirir expertise com treino e com TBC. Tire a bunda da cadeira, porque você pode, você merece, você é capaz e vá fazer. Vá se oportunizar, gere oportunidades, gere possibilidades, desenvolva, tome iniciativa, desenvolva-as e faça a acabativa que você merece. Acredito em você. Aguardo no próximo vídeo e vamos agora às perguntas. Estou agora disponível às perguntas que vocês desejarem fazer. O Marçal, muito obrigado. Irei sair da inércia praticando TBC. Maravilha! A Gabriel. João, não termine, está ótimo te ouvir. Eu também, por mim, eu me empolgo, sabe, Gabriel? E quero ficar muito mais. Obrigado, Estelinha. Mas a gente tem um protocolo, temos 15 minutos aí para atender as perguntas. Alessandra, mexa-se para sair da zona de conforto. Muito bom mesmo. Estava precisando. Gratidão. João Caetano, boa noite. Muito bom, João. Maísa Martins, maravilhoso. Obrigado. Maravilha. Então agora estou aqui disponível para as perguntas. Pronto, aqui aguardando qualquer tipo. E também vamos fazer aberta, né? Estamos fazendo lives há bastante tempo. Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta dentro da saúde mental, e também pode ser extensivo, não ficarmos só presos ao tempo. O que estiver te incomodando agora e você quiser colocar para que possamos trocar ideias, esse é o nosso momento de conexão, de interação. Mara Lúcia, perdas ocorrerão, mas os ganhos triplicarão. Isso mesmo, Mara Lúcia. Porque na vida sempre teremos perdas, mas os ganhos serão sempre em potencial. Então vamos lá e entendemos que faz parte da jornada ter perdas. E não existe essa possibilidade, nem sonho de só termos ganhos. O Ayrton Dorete, muito bom, João. Precisamos mesmo de praticar o TBC. O TBC é fantástico. O TBC estimule. Exatamente, esse TBC fica como âncora, né? Quando eu lembro do TBC, eu pulo da cama, ou eu estou atrasado, eu tenho que fazer determinadas coisas e eu me movo. Por quê? Porque quanto mais eu fico na inércia, mais na inércia eu quero permanecer. João, talvez meus bloqueios de se desenvolver mais pode ter sido da infância, alguns traumas. É uma possibilidade, mas o fantástico é que trabalhando, né, você pode procurar um profissional que pode estar com competência auxiliando-a a dar estes saltos quânticos. Essa é a finalidade da terapia, né? Nós todos temos situações registradas lá da infância, naturalmente, das mais diversas formas, e que trazemos até hoje. Eu tenho muitas delas hoje com convicção. Aos 72 anos, eu sei que são marcas lá de trás,
e que se fazem presente, por mais que nós estejamos trabalhando, mas elas já estão conscientes e eu já posso trabalhá-las e administrá-las com mais propriedade. Certo, Gabriela? Então, é perfeitamente equacionável, graças a Deus. E esse é o benefício da terapia, dentre outros, além de me proporcionar me autoconhecer, me autodesenvolver, me autotransformar para ser uma pessoa melhor, primeiro para mim, depois para minha família e para os outros. O Magno Marcal, por favor, me explique por que fico sem ar, com nó na garganta, quando falo das minhas tristezas. Então, o Magno, cada um de nós tem uma reação, né? Pode ser que, vejam só, pode ser que lá na infância, quando você tinha uma situação de tristeza, ou você começava a chorar e pessoas, que pode ser pais, professores ou substitutos, homem não chora, menino não chora, não sei o que tem, e você travava, você trancava, você segurava, né? Então, este nó da garganta, eu estou dizendo isso porque eu já tive alguns pacientes com essa situação. Não sei o teu caso, mas eu só estou te dando uma ideia genérica, né? E de casos reais que eu já atendi. Mas é uma possibilidade, sabe? Porque na nossa infância, nós vamos ouvindo muitas coisas e cada um reprocessa o que nossos pais, professores ou autoridades falam com uma intenção, mas nós decodificamos outra. E o que manda naquele momento é aquilo que eu decodifico. E aí eu passo refém, né, da minha situação. É o que acontece com as nossas crenças limitantes. Muitos de nós temos inúmeras crenças que foram marcadas lá atrás e que hoje eu continuo refém delas e que eu preciso assinar a carta de alforria para me desenvolver e transformá-las em crenças poderosas. E muitos de nós nem sabemos dessas crenças, mas elas nos limitam. O Juninho Montanha. Depois que perdi meu pai há 2 anos, perdi o chão. E hoje essa palestra me ajudou muito. Que legal, gostei. Aí você falou, e eu gostei tanto que eu senti um arrepio. Você está vendo, Marçal? São reações diferentes. Quer dizer, ele falou, eu conheço o Juninho, conheço o pai dele, e então isso tudo me fez uma manifestação física de arrepio, de gratidão, de alegria, de ter, por um lado, auxiliado o Juninho, de ter despertado a reflexão e entender que são situações normóticas, naturais, que todos nós vivemos e que temos presentes nas nossas histórias. O importante é amar e reconhecer que a minha história ela é minha, ela é única e eu tenho condições não de modificá-la, mas eu tenho condições de aprimorar situações e vivenciá-las a partir de hoje de outra forma mais qualitativa, de melhores resultados. Se eu não fizer nada, eu vou continuar refém. Então, se eu continuo não me oportunizando, eu deixo de gerar oportunidades, eu deixo de gerar situações para buscar melhorias. Então, eu vou ficar limitado. Eu não sei se vocês todos já devem ter visto aquela imagem de um elefante, que muitas vezes, principalmente esses que são domesticados, né, em circo, eles são amarrados com uma corda, um barbante, alguma coisa ali, que eles foram condicionados, né? No início com uma corrente, no início com muitas correntes, e eles tentaram e não conseguiram, e então foram condicionados a sentir, não tentar mais e a ficar limitado naquela situação. É o que acontece conosco. Nós vamos criando crenças e nós nos comportamos como os elefantes.
Existem experimentos com pulgas que foram colocadas dentro de um vidro com tampa e elas ficaram pulando ali alguns 2, 3, 4 dias e foram condicionadas a não gastarem mais energia porque elas batiam na tampa e voltavam. A partir de um determinado momento, abriu-se a tampa e verificou-se que nenhuma delas saiu para fora, porque elas foram condicionadas a pularem a uma altura. Fazendo uma linguagem para nós, eu fui criando crenças e me condicionei a não acreditar que eu posso, que eu mereço, que eu sou capaz, que eu posso fazer o que o outro faz, porque o outro faz porque ele se oportunizou, porque ele rachou, porque ele trabalhou, porque ele fez acontecer. Né? Isso é fantástico, isso é belíssimo. Rosa, suas palestras semanais nos impulsionam para agir sempre. Obrigado, Rosa. Maravilha. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu localizo, uma frase de Thomas Edison, que preparando aí todo o nosso trabalho de hoje, eu fiz... ele diz o seguinte, Thomas Edison, né, que é o gênio da lâmpada, ele diz o seguinte, gênio é quem tem grande paciência. Ele diz ainda, nossa maior fraqueza está em desistir. Regrinha, não desista nunca. Gere alternativa, se não deu certo para fazer agora, você tenta amanhã, tenta depois, peça ajuda, peça para quem fez, mas desistir jamais. Ele diz o seguinte, o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, mais N vezes, se necessário. Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Thomas Edison tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, a vida é eterno aprendizado. E perguntado para ele, né? Mas, Thomas Edison, o que você diz, que foi o inventor da lâmpada, em relação à lâmpada? E ele respondeu, eu aprendi mais de 1000 vezes como não se faz uma lâmpada. Ele não ficou reclamando, meu Deus, quantas vezes eu errei. Não. O que é o gênio? Eu aprendi mais de 1000 vezes como não se faz uma lâmpada. Desistir jamais. Oportunize-se e faça acontecer, porque você tem um potencial ilimitado. Você merece ir além. É só você começar a fazer. Eu acredito em você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E quem quiser manter qualquer contato por telefone, meu telefone é 6199-214-9720 e meu e-mail jpq quartarola22@gmail.com. Os nossos vídeos estão no YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever e também convidar amigos e familiares para se inscrever. Muito grato, gratidão, gratidão, gratidão.